Você está gravando a reunião, avise a todos que estão sendo gravados, boa noite, 21 de maio. Hoje a gente encerra a disciplina, né, a nossa matéria, como eu expliquei antes. Professora Franciele, Relações de Consumo. Primeiramente, obrigada a todos que estão aqui, para a gente poder compartilhar o conhecimento. A gente vai encerrar hoje a nossa matéria, uma parte bem interessante. Quem está lá com um material para observar a ementa, só para eu explicar para vocês, né, de forma mais enfática, a unidade 4, seção 2 e 3, que essa matéria nossa ela é dividida em unidades e seções. Aí nós vamos ver o quê? Na verdade, a gente já acabou vendo, vai repetir muita coisa, só que vocês vão olhar por uma outra ótica essa mesma coisa. A gente vai falar já falamos sobre solidariedade. Na seção 3, responsabilidade por vício do serviço e extensão da responsabilidade patrimonial do fornecedor, garantia legal e contratual. Ou seja, para começar, para vocês entenderem a importância. Quando a gente compra um aparelho eletrônico, ele tem a garantia legal, aquela que a gente já viu na última aula, né? 7 dias para reclamar, se for vício oculto, defeito, né? Vício repetitório, a gente tem ali 30 dias, se for perecível, não perecível, 90 dias, o prazo decadencial. E fora isso, normalmente, por exemplo, tem a garantia contratual quando a gente compra alguma tecnologia, compra um secador de cabelo para sua mãe, com 7 dias, é lá da Pernambucanas o problema. Depois disso, é a garantia do fornecedor, que normalmente é 1 ano. A gente vai entender o que é isso daí, como é que funciona esse prazo decadencial, que é importante. O tal do recal, quem assiste TV, ou quem tem veículo, ou quem eventualmente viu aquelas propagandas que elas são bem espalhafatosas na TV, quando tem algum problema muito grave em algum carro, ou algum problema que pode gerar dano à segurança de quem comprou, né? Aí eles chamam de recal. Aí eu vou explicar para vocês. Eu acho que eu tenho aqui vou compartilhar, acho que eu tenho até um exemplo de um recal aqui. Eu baixei nos meus downloads, eu vou baixar aqui no meu WhatsApp web, que eu sei quem foi, e eu vou mostrar para vocês como é que fica gravado no documento. Bem no dia que eu estava montando a aula, eu encontrei um colega advogado que ele estava indo no Detran regularizar, né? Na Ford regularizar o carro dele que estava com esse gravame de recal. E aí eu vou explicar como é que tira, porque quando aparece, etc e tal. Deixa eu só abrir que tá no WhatsApp web. Aí eu vou baixar aqui, daí eu compartilho a tela. Deu certo com a toda a turma? E vai dar certo com vocês também. Tá carregando só um pouquinho, galera. Pronto, já tá bom. Porque eu não cheguei a arriscar o nome do cliente, né? Então tem todos os dados dele. Deixa eu ver. E também tem que explicar para vocês como é que funciona o prazo do exercício do direito de reclamar, certo? Eu queria ver aí quem pode me ajudar, como sempre, né? Para não ficar um monólogo, que é um pouquinho chato. Ó, tem gente na fila aqui. Aqui vocês podem adicionar, viu? Felipe, Natália, quem tá aí que é... Se alguém entrar no lobby aqui, vocês têm a permissão de aceitar esse lobby da pessoa. Porque eu trabalho com uma tela só que facilita. Tá tudo certo, gente? Ok? Entendido? Se alguém puder aí ajudar, vai ser bem tranquilo, que daí a gente segue, tá? Eu vou pedir já para fazer a leitura. A definição e requisitos de responsabilidade por vício do produto e serviço, a gente já viu. Eficácia e responsabilidade por vício do produto também, tô lendo lá no material. Solidariedade na cadeia de fornecimento, e eu já falei várias vezes que fornecedor, comerciante, eles são todos solidários nessa cadeia do direito previdenciário, do direito do consumidor. Vou tirar meu tecladinho aqui, porque eu vou usar meu Radineco. Ou seja, a gente comprou o celular lá na Pernambucanas,
Deu algum problema, é responsável solidário tanto a Pernambucanas quanto a Apple, tanto a Samsung, tanto a Xiaomi, etc e tal, né? Não importa, os fornecedores são responsáveis de forma solidária. É a mesma análise quando a gente fala de solidariedade no direito civil. Se alguém bateu um carro, né? Isso aqui não é direito civil, mas eu trago sempre as analogias para vocês entenderem a diferença. O proprietário do veículo, quem estava conduzindo é responsável solidário. Eles criam esse tipo de mecanismo dentro do direito, o legislador, para proteger quem foi lesado, a vítima, a suposta vítima. Entende? Só que muda a modalidade do direito. 3. Consequências decorrentes da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. D de dado. Eficácia da responsabilidade por vício, serviço, extensão da responsabilidade patrimonial do fornecimento e garantia legal e garantia contratual. Então, agora, a gente vai entender o que é a garantia legal com mais clareza, que é aquela que nós já lemos na lei. Eu vou abrir meu Código de Defesa do Consumidor e eu gostaria que os senhores o abrissem também. E a garantia contratual, que é aquela resumida que eu já disse, que normalmente é 1 ano. Aí você compra uma máquina de lavar lá na... Eu esqueci o nome das lojas da cidade, aí eles pedem uma garantia estendida da loja, né? Quem nunca ofereceu, já ofereceram para mim quando eu mudei para cá. Acho que a máquina foi X, era mais 300 e pouco o valor dessa garantia estendida, que era mais 1 ano, depois da garantia contratual da Electrolux, da Brastemp, da máquina que você comprou. Todo mundo está com material aí, vamos ajudar a professora para a aula ficar mais divertida, já que quem está presente aqui. Preciso de... Quem quiser, obviamente, sempre tem a possibilidade de eu ajudar aqui, mas se alguém tiver disposto já para me ajudar a ler o material, daí eu vou explicando, e outra pessoa lê os artigos, como sempre. Alô, é da rádio? Galerinha, alguém pode me ajudar? Diga, professor. Pode? Quem mais? Pode ser a Natália ali também, ó, junto com o Felipe, ajudar a ler o código, ou alguma outra pessoa, se sentir confortável, para ficar, né, trocar um pouquinho. Estão ouvindo, gente? A pessoal deixou a professora aqui falando sozinha e foi embora. Ai. Lê para mim o material, Felipe, depois a gente pede para outra pessoa ler o código. Por favor, lê lá para mim como tem decidido o STJ, e aí a gente vai precisar, porque vai ter que ler esses artigos novamente, tá, gente? Pelo menos para comentar. Lê lá para nós. Como tem decidido o STJ? Como tem decidido o STJ, o sistema de responsabilidade pela qualidade dos produtos previstos pelo CDC se divide em 2 segmentos, tendo em vista, de um lado, a exigência, da adequação e, de outro, a de segurança. Nesse contexto, prevê a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço que compreende os defeitos de segurança. Prevê, separadamente, outro sim, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço que abrange os vícios por inadequação. Continuar? Pode continuar, que daí depois eu explico de uma vez. Por exemplo, lê mais um parágrafo ali, deixa eu ver. Mais 2. Até os 90 dias, pode ler. Em distinção legal. Esta distinção legal conduz ao estabelecimento de prazos diferentes, hora de decadência, hora de prescrição, conforme se apontou no item anterior, à luz dos artigos 26 e 27 do CDC. O prazo legal de garantia, dentro do qual é lícito reclamar contra os defeitos, é de observância obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal. Enquanto o CDC estipula no artigo 26 um prazo para reclamação pertinente à garantia legal, não há na lei prazo algum para reclamação relativa à garantia contratual.
A solução preconizada pela jurisprudência se funda numa interpretação teleológica e sistemática do CDC, que permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal. Ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 bens não duráveis ou 90 para bens duráveis, dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Beleza. Obrigado pela leitura. Quem tiver prestando atenção aí, bora lá. A gente já falou sobre esses artigos, né, gente? Aluno entrou, boa noite. Quem tiver com o código aí, só para dar uma observada, eu gostaria que vocês lessem, porque fica mais dinâmico, mais divertida a aula, já que não tem interação na sala, tá? O que o Felipe falou no início, ali? É o entendimento do STJ, não meu, e eu estou transmitindo para vocês que dentro do consumidor, o sistema de responsabilidade é dividido em duas situações, sobre adequação e segurança. Ou seja, as coisas que nós compramos para usufruir, tanto produto ou serviço, resumidamente, dentro daqueles artigos que falam várias situações que não podem ser nocivos, etc., eles têm que ser adequados e têm que ser seguros. Nesse contexto, prevê a responsabilidade, que a gente já viu o fato do produto. Quando a gente tem um produto, o que é um produto? A gente compra alguma coisa, é um produto, ou a responsabilidade de fato do serviço, uma prestação de serviço, de fazer alguma coisa, serviço intelectual, advocacia, etc. Né? Então, pode existir vício. A gente não sei se foi nessa aula no anterior que eu exemplifiquei, por exemplo, do erro médico, que ele é uma prestação de serviço também. Enfim, acho que foi numa outra, né, que até falaram do seguro que tem para esses prestadores de serviço. Então, e essa distinção legal conduz ao estabelecimento de prazos diferentes. Então, existem prazos diferentes. Tem que prestar atenção, porque eu sei que quando a gente se depara na faculdade com prescrição e decadência, nossa cabeça faz um nó. Então, eu falo com paciência, repito quantas vezes for necessário para vocês começarem a absorver esse conceito que é muito importante. Então, para produto ou serviço dentro do direito consumidor, existem prazos decadenciais, que é o direito de eu entrar com a ação, e prazos de prescricionais, que é o prazo para eu poder receber algum dinheiro de alguma coisa, de cobrança. Tá? E lá no artigo 26 e 27 do CDC, fala desses prazos. Resumidamente, o direito de reclamar vícios aparentes ou de fácil constatação caduca. Isso aqui é decadência. Direito de reclamar. De eu poder entrar com a ação. Quem tiver com o Vadimeco pode puxar um lápis, escrever essa situação, porque isso é importante para ter clareza na mente de vocês. 30 dias, quando é produto não durável, exemplo, perecível, e 90 dias, quando for produto durável. Artigo 26. O artigo 27 do CDC fala sobre a prescrição, que a gente já memorizou, que é de 5 anos, lembra? Dentro do direito do consumidor, prescreve em 5 anos, lá no artigo 27, eu tô olhando aqui, né, se alguém tiver, aí é só para fazer a menção. Prescreve em 5 anos a pretensão de reparar danos causados por fato de produto ou serviço previsto na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, uma inscrição indevida. Escreveu o nome da sua mãe há 3 anos atrás, tem até 5 para poder cobrar a reparação dos danos. Entende? É isso que vocês precisam entender na cabeça, que, né, é um pouco, talvez, confuso de início, mas precisa entender a diferença entre a prescrição e decadência no direito consumidor, porque eles vão usar isso para qualquer área do direito, é a mesma análise. Análise do conceito, tá, gente? Os prazos podem mudar. O prazo legal de garantia, né, eu já falei ali, deixa eu ver embaixo. Você falou até o 30 e 90 dias, né, Felipe? Mas mesmo não depois de escoado o prazo contratual, você só falou desse aqui também? Não, esse aqui não, nesse parágrafo não. Não, só até ali os bens duráveis. Então fala para mim, então termina, fazendo favor do mas,
Aí você vai ter mais 1, 2, 3 parágrafos. Beleza, professor. Mas, mesmo depois de escoado o prazo contratual de garantia, o consumidor de bens duráveis ainda se conserva sob proteção da legislação consumerista durante a legítima expectativa de vida útil do produto, de maneira que, surgindo vícios que reduzam a vida útil e que permaneçam ocultos durante o prazo de garantia, abre-se o prazo de reclamação de que se trata o artigo 26. É inciso ou parágrafo, professor? Aqui, ó, é parágrafo, Felipe. Parágrafo 3º do CDC, então. Para tanto, todavia, é preciso que se conjuguem os dois requisitos. 1. Justa previsão de vida útil maior do que a realmente verificada. E 2. Vício oculto só revelado após a extinção da garantia contratual. Tudo isso, porém, há de se dar sem abandonar o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. É claro, portanto, que o fornecedor não responderá pelo perecimento do produto final de sua prevista razoavelmente vida útil, nem pelo desgaste e deficiência próprios do uso do bem durável. Continua? Só até aqui, esse último aqui, antes de jurisprudência, porque depois é só jurisprudência. São os defeitos ocultos, pode falar. São os defeitos ocultos e não naturais na espécie do produto que podem acarretar a responsabilidade do fornecedor depois de exaurida a garantia contratual, a título de que deve o acessório complementar ou decorrente do princípio da boa-fé objetiva. Obrigada pela leitura, gente. Vamos lá, que agora eu vou esclarecer o que ele falou ali. O Felipe está fazendo uma tradução de um pensamento do STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça, que trata de matéria de direito de cunho federal, que é o que na nossa disciplina, né? Não é lei constitucional, então quem trata é o STJ, por exemplo, alguma divergência. Presta atenção aqui, parece que é simples, mas ó, o parágrafo 3º fala o seguinte: inicia-se no momento em que ficar evidenciado defeito. Até que eu acredito que todo mundo entendeu, né? Que eu dou o exemplo lá. Se tem algum problema no liquidificador, o prazo decadencial começa a correr, obviamente, quando a gente evidenciou o vício oculto, né? Que parou de funcionar dentro de um prazo que não deveria ter parado de funcionar. Aqui, ele está tratando de uma tese. Como assim? O consumidor de bens duráveis, ainda que se conserva sob proteção de legislação consumerista, durante a legítima expectativa vida útil do produto. Então, por exemplo, um aparelho de celular, normalmente, ele dura em torno de 3 anos tranquilamente. Um exemplo hipotético, né? Isso aqui não é 100% de certeza, porque eu não sou técnico de celular, só para vocês entenderem. Então, a vida útil normal de um aparelho de celular é 3 anos. Então, se ele vier parar de funcionar 100% dentro desse período, por mais que já tenha passado dos 7 dias da garantia do fornecedor, 1 ano da garantia do fabricante, pode ser considerado um vício oculto. E aí começa a correr aquele prazo de 90 dias para entrar com uma ação, ou entrar com uma reclamação no PROCON, etc., como a gente já viu. Tá? De maneira que, surgindo vícios que reduzam a vida útil de que permaneceram ocultos durante o prazo de garantia, abre-se o prazo da reclamação que trata o parágrafo 3º. Vocês entendem? Então, dentro do período esperado que vocês comprem qualquer produto ou serviço, ele venha a dar defeito, vocês estão amparados ainda pelo direito do consumidor, mas tem que agir rápido, porque 90 dias passa muito rápido, né? Eu falei até para... Né, deixa eu terminar de explicação aqui, senão minha cabeça viaja muito, né? Para tanto, é preciso que se conjuguem 2 requisitos. Tem que analisar 2 situações. Vamos pensar. Tá na página 1, no finalzinho, tá? Alguém tá entrando aí que eu estou ouvindo. Eu adicionei, vamos ver ali. Tem que pensar. Justa previsão da vida útil, maior do que a realmente verificada. Vício oculto só revelado após a extinção da garantia contratual. Tudo isso, porém, há de se dar sem abandonar o critério de vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável para solucionar o vício eternamente. É claro que o fornecedor não responderá por perecimento do produto, vida útil normal ou desgaste.
Então, o que acontece? Resumo aqui para vocês. Ele está falando de uma forma mais engajada, que é exatamente isso. O fornecedor não vai estar a vida toda responsável em prestar uma assistência para você, consumidor. Mas dentro da vida útil daquele produto, sim. Então, veja como vai ser tendo essa situação. Às vezes, vocês compraram aqueles relógios tecnológicos, alguma coisa, né? Não é absurdamente caro, mas é caro. E vem a dar algum problema. Tem algum vício, depois, sei lá, de 2 anos. Será que eu tenho direito? Tenho certeza aqui, porque eu mesma só fui ter esse tipo de raciocínio depois que comecei a estudar muito a fundo para passar a matéria para vocês. Entende? A gente acha que a garantia já foi, mas na verdade não. Se a vida útil daquele produto é 3, 4 anos e veio a dar problema com 2, por exemplo, a gente pode reclamar sim. Abre uma reclamação na empresa, abre uma reclamação no PROCON, no órgão que regula, exato, né, aquele tipo de produto ou serviço. Se não deu certo, dentro do prazo decadencial de 90 dias, respeitando aqueles macetes que eu expliquei, a gente consegue reclamar o direito em juízo, por exemplo. Olha que interessante isso aqui, um aprendizado, né? Só a gente esmiuçando a disciplina para poder entender. Aí ali embaixo, no último parágrafo, fala da boa-fé, que ela é respaldo do Código Civil, respaldo do Código de Processo Civil e do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, existem defeitos ocultos e não naturais. Então, é esse que a gente está falando. Não perecimento natural. Por exemplo, eu tenho uma placa lá no meu escritório, e é verdade isso, vai fazer menos de 1 ano que eu coloquei e o LED queimou. E aí, na verdade, não tem que ver a garantia, foi realmente pelo perecimento do sol, a chuva, que aconteceu de queimar a placa de LED, entende? Então tem que ter essa análise também coerente, não pode ser uma coisa forçada. É isso que quer dizer até essa parte aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Até aqui está tudo certo, gente, que agora eu trouxe jurisprudência para a gente conseguir entender e ler e compreender o que é uma jurisprudência. Que vocês pedirem, eu acredito que vocês estão na hora de olhar para isso aí de uma forma mais adulta, porque é com a jurisprudência que a gente, advogado, vai dar um parecer para algum cliente. Se vai o seu pai ou a sua mãe no meu escritório, vai pedir qualquer tipo de resolução de causa, o que eu vou fazer? Vou dar minha opinião nos termos da lei, igual eu explico aqui para vocês, só que vou fazer uma análise jurisprudencial. E é isso que a gente vai ler agora. O que os tribunais entendem do que a gente estudou de casos específicos. Na próxima aula, a gente vai brincar, quem puder tiver com computador, a gente vai brincar de buscar jurisprudência, tá? Eu vou ensinar vocês a encontrar essa jurisprudência. Alguém quer fazer a leitura da jurisprudência no lugar do Felipe? Quer ajudar? Alguém quer fazer a leitura? Vai aprender muito. Tem umas coisas aqui muito engraçadas aqui que nem eu sabia. Tem uma que é explosão de bueiro, a outra tem sobre compra de automóvel, assalto de carro forte, sobre prótese peniana. Isso aqui eu nem sabia o que era, descobri lendo a jurisprudência para poder explicar para os alunos da outra turma e assim por diante. Alguém que quer ler, além do Felipe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não precisa não ter vergonha, gente, tá? Estou aqui para ajudar vocês, não estou vendo nem o rostinho dos senhores, é só para ajudar para vocês olharem assim para a jurisprudência e eu ensinar vocês a interpretar elas. Se alguém quiser, vai aprender. Se não quiser, paciência. Espero que nós nos vermos numa outra disciplina, porque eu faço assim as aulas. Continua aí, Felipe. Se alguém quiser, é só pedir, tá? Tá, ok. Fazendo favor. Você vai fazer o seguinte, eu vou explicar como que você vai fazer a leitura. A leitura de jurisprudência, para a cabeça entender, Felipe e todos os outros alunos, tem que ser mais truncada. Exemplo, jurisprudência, responsabilidade civil, danos causados pelo fato do produto, consumidor por equiparação. Aí eu vou ajudar você e eu vou fazer o seguinte também, que eu percebi que você pediu ali ajuda para ler o parágrafo, eu tenho um material pronto. Eu não acho que eu não passei para vocês nessa turma. Eu vou passar na outra aula, quando nós tivermos, que é como que é a forma correta
de se ler artigos, parágrafos, alíneas, demora 5 minutos. Já está pronto esse material acho que eu fiz em PowerPoint, tem desenhos, então. Aí eu vou trazer artigos do direito do consumidor, e aí eu vou ensinar vocês, que é muito interessante isso, porque vocês aprendem a falar, né, os artigos sempre da forma correta. Aí eu já até anotei aqui. Então, lê para nós aí, fazendo favor. Aí, quando eu pedir, você para, mas vai lendo, na hora que tiver as siglas aí que você não sabe o que é, a gente para, eu explico, e vamos indo, você vai entender. Chique. Vamos lá. Jurisprudência. Responsabilidade civil. Isso, jurisprudência. Uhum. Responsabilidade civil, danos causados pelo fato do produto, consumidor por equiparação. Eu preciso ler esse monte de código aqui, professor? Esse aqui é o endereço. Vai? Vai ter que ler, não os números da frente, não, mas não é o código. Eu vou decifrar o código. Isso aí é uma abreviatura importante, porque a nossa jurisprudência sai ou do Tribunal de Justiça, ou do TRF, ou de etc e tal. Então, isso aí são nomes de recurso. Eu vou explicar para vocês, então você pode ir lendo. Na hora que você parar, eu explico, eu decifro o que é e vai indo, entendeu? Entendi. Então, para mim, tipo, STJ, terceira turma, AGRG... Isso. Ali, agravo regimental, no agravo em recurso especial. Dá uma olhada para a jurisprudência e observa entendeu? Agravo regimental no agravo de recurso especial, porque o STJ que cuida de matéria de direito do consumidor. Entendi. O resto é para ler aqui também? RJ, réu, ministro... Exato. Aquilo ali, ó, Felipe, é o número do recurso especial, o RG dele. Se vocês colocarem dentro do STJ aquele número ali, vai sair o voto inteiro dessa jurisprudência que tem só a ementa. A jurisprudência tem a ementa, tem o inteiro teor, que é o voto de todos os desembargadores que fizeram aquele pensamento, e quem dá a machadada é o relator. Então, ele é relator ministro Ricardo Vilas Boas. Tá? Entendi. E esse ementa, como que pode explicar de forma simples, professor? Claro, vou explicar. Tá, então, só deixa eu explicar essa parte inicial, eu volto ali. Ricardo Vilas Boas é o relator, é como se fosse o juiz, dentre todos os desembargadores, porque a gente tem uma hierarquia. O juiz de primavera é juiz. O juiz do tribunal, do TRF, etc., chama-se desembargador. Ele está numa entrância acima. Aí, se nós aqui todos da sala fôssemos desembargadores, seria um relator, que no caso, exemplificando, seria eu. A partir da análise de todo mundo, eu ia dar um voto. Isso criaria a ementa. Ali tem a data, 20 de nove de 2016, DJE, Diário da Justiça Eletrônico. Foi quando foi publicado essa decisão, né, no Diário Oficial, resumidamente. Aí, ementa. Ementa, gente, é igual isso aqui, ó. Isso aqui que eu tenho. Cadê, Francine? Isso aqui que eu tenho de vocês, ó, da faculdade, tá vendo? Da disciplina, chama-se ementa. Quando a faculdade atribui a disciplina que eu, Franciele, vou lecionar, eles dão para mim o quê? Uma ementa, que é o que eu tenho que dar para vocês dentro do semestre, junto com o calendário acadêmico. Eu sabia que eu tinha que dar 10 aulas, e dentro das 10 aulas eu tinha que ministrar essa matéria com vocês. Então, a ementa de uma jurisprudência é o resumo do que o inteiro teor dela trata. E a ementa é como se fosse o resumão. Nós hoje não estamos falando de defeito, né, da garantia, do prazo legal, etc. e tal. Então, a ementa é o que mais de importante tem naquele entendimento daquele tribunal. É isso que é ementa, com T de tatu. Emenda com D de dado seria a emenda à Constituição Federal. Emenda a alguma lei, para emendar. Agora, com T é de conteúdo. Vocês entendem? Beleza. Tudo certo? Ficou claro? Seria? Uhum. Então tá. Então você vai... Beleza, certo. Eu sigo agora do ementa. Agora, ementa, agravo regimental, no agravo em recurso especial, vai lendo. Agravo em recurso especial, 589.798, RJ 2014, e os números aqui, beleza. Ementa. Agravo Pode regimental. ler embaixo ali, em negrito. Ementa, agravo regimental. Certo. Ementa, agravo regimental no agravo em recurso especial. Processo civil, acidente de consumo, explosão de bueiro, consumidor por equiparação, denunciação da lide, não cabimento
hipótese não restrita à responsabilidade pelo fato do produto, acidente de consumo, artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Segundo, a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante do fato do produto. Artigo 13º do Código de Consumidor. Sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Artigo 12 e 14 do CDC. Terceiro, agravo regimental não provido. 6.3.2. Responsabilidade civil. Fato do produto. Responsabilidade do comerciante. Isso. Não precisa dele, não precisa não, porque vai ser como se fosse a nota de rodapé quando faz a monografia de vocês. Toda vez que a gente usa uma jurisprudência numa petição, a gente pega essa parte da ementa, coloca na petição, e isso aí é como se fosse a página do livro que saiu, embaixo, RESP, número tal, né, do STJ, da quarta, etc e tal. Só isso aí, tá? Eu vou explicar. Olha só, gente, o que aconteceu aqui? Entraram com uma ação alegando acidente de consumo. Isso aí eu estou fazendo estou traduzindo o que está escrito aí na ementa. Boa noite, a Marcelene que entrou aí, Robson. A gente está na página 2, falando de jurisprudência, tá? A gente está pegando jurisprudência prática e eu estou explicando para vocês como é que funciona na prática o nosso conteúdo. Na próxima aula é prova. E na próxima não percam, que vai ser só... Né? Claro, quem quiser, né? Eu vou explicar jurisprudência, vou explicar a leitura de artigos e situação contratual, tudo que vocês me pediram aí. Deixa eu voltar aqui no material, que também não lembro de cabeça. Olha os artigos que eles utilizam aqui. Quem tiver com o CDC, abre e dá uma olhada. Olha para o Vadmecum, gente. Quem não tem Vadmecum, dá um jeito de conseguir um Vadmecum, é importante para vocês desenvolverem o raciocínio jurídico que eu tanto peço, tá? Artigo 12 e 14 do CDC. Artigo 12 fala da responsabilidade do fato do produto e fala que responde independente de culpa pela reparação de dano. A gente já viu isso várias vezes. O 12 fala do produto e serviço. O 14 fala que o fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa pela reparação de danos também. Aqui. Pediu, nesse caso aqui, provavelmente, eu acho que tinham chamado para o processo, é que essa denunciação da lide é uma intervenção de terceiro. Só que o que foi analisado aqui, nesse processo, que não foi cabível. É o ato de chamar um terceiro que mantém um vínculo de direito para garantir o negócio jurídico, caso esse venha a vencer o processo. Tipo, chamar uma seguradora, chamar alguém para um processo. Nesse caso aqui, não aconteceu a denunciação à lide, o juiz não entendeu. Hipótese não restrita à responsabilidade de fato do produto, acidente de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Ainda que não tenha participado diretamente da relação de consumo, as vítimas do evento danoso decorrente sujeitam à proteção do consumidor. Por isso que quando você leu lá em cima, Felipe, está falando consumidor por equiparação. Então, por mais que a gente... Né, é isso que está falando aqui, consumidor por equiparação. Por mais que a gente não contratou nada, vai aplicar o direito do consumidor nesse caso aqui que explodiu o bueiro. Por quê, gente? Porque fica mais fácil, pede inversão do ônus da prova, todas as premissas consumeristas que a gente está... Ó, a galera tá entrando aí, quem tiver aí, aceita para mim, porque eu fico tendo que parar para adicionar aqui. E Tô aí... aceitando, prof. Obrigada. Gratidão, vou falar. E aí, todo mundo ali que tá falando, ó, ainda que não tenha participado diretamente do evento danoso, também tem a proteção do direito do consumidor. É aquele exemplo que eu sempre dou. Tem uma indústria lá no Buritis que afetou a região do centro aqui, não importa. Se a gente não contratou com essa indústria, a gente tem a proteção do direito do consumidor. Então, sempre que a gente puder, dentro do direito brasileiro, a gente tem que aplicar o direito do consumidor, porque ele tem mais ferramentas para a gente ganhar o processo, resumindo. É mais fácil para eu ganhar o processo tendo a aplicação do direito do consumidor do que não a aplicação, para vocês entenderem. Denunciação da vedação da lide prevista no artigo 88 do CDC não se restringe à responsabilidade do comerciante. Quem está com o CDC aberto, lê o artigo 88 aí do CDC. Vamos ver o que está falando. Alguém pode ler? Alguém está com o Vadmecum aí?
Cri, gente, artigo 88 CDC. Artigo 88. Na hipótese do artigo 13º, Isso. parágrafo único desse Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Ok, vedada a denunciação à lide. Então, provavelmente o quê? Quando tiver, é isso que está acontecendo, tem algum problema de cunho de solidariedade, do direito do consumidor, a gente pode entrar com ação de regresso, exceto a denunciação à lide que está falando aqui. E outra coisa, quando é a partir do artigo 10, Felipe, para todo mundo, a gente lê em numeral, não cardinal. Então fica 10, 11, 12, 13, artigo 13. A gente vai do primeiro ao nono, do 10 em diante é o número normal que a gente lê. Só para vocês saberem, tá? Professor, o que é essa ação de regresso e o que a ação de regresso é o exemplo. Exemplo. É bom você perguntar, porque às vezes eu acho que eu expliquei com clareza, mas vocês não... É quando tem uma seguradora, por exemplo, o João da Silva bateu no meu carro. A seguradora vai e paga, porque eu acionei a seguradora. Aí a seguradora entra com uma ação de regresso contra o João da Silva. É isso, você pedir, você requerer o seu direito, que você teve que resolver naquela situação para alguém que tem a possibilidade, alguém que é responsável solidário. Exemplo, cancelou uma passagem aérea da Azul, coloquei, e aí eu comprei na 123 milhas. A Azul pagou lá os danos morais e materiais. Ela pode entrar com uma ação de regresso contra a 123 milhas. Em tese, tá, gente? Existem exceções, mas é isso que significa ação de regresso. Lembra que teve aquele exemplo quando tem culpa exclusiva de terceiro, do exemplo que eu dei na última aula do... Como é que é? Do estacionamento, do restaurante, que quando tem o furto, aí entraram contra o restaurante, a seguradora e não ganhou na jurisprudência, porque é culpa de terceiro. Então, existem exceções, mas, regra geral, isso que é direito de regresso, de você reaver aquilo que você, de alguma forma, pagou, indenizou, quitou, para alguém que também é responsável. Um fiador, um avalista, essas situações aí, dependendo da sequência, né? Porque o avalista, ele é solidário. O fiador primeiro pega o João da Silva e depois pega o dinheiro do fiador. Tem essa sequência para você ir atrás de regresso, para poder resolver algum tipo de situação, sei lá, financeira, etc. Tá? Então, vamos lá. Aprende muita coisa com jurisprudência, gente, muita coisa. Sendo assim, também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidente de consumo. Ou seja, aqui, o cliente, o consumidor, ele conseguiu ganhar a indenização, provavelmente contra o município, fazenda pública, deve ter entrado no Justiça Comum, porque foi um recurso ao STJ, etc. e tal. Eles entraram com recurso, porque eles não queriam, obviamente, serem condenados, e lá no STJ falaram que não, que eles são responsáveis, mesmo que o consumidor seja por equiparação, a reparar os danos, etc. e tal. Então, por exemplo, se eu tivesse um caso desse no escritório, exemplo, eu procurasse a jurisprudência, eu ia achar os artigos para eu fundamentar a minha peça, eu ia saber que eu não poderia pedir denunciação à lide, o que os tribunais e até o superior está entendendo. Então, assim, é muito improvável ter uma perda de causa, né, no jargão, com esse tipo de análise. Tá claro aqui? A outra vai ser... Essa que vocês estão craque. Alguém pode ler a outra emenda ali? Alguma dúvida sobre essa? Parece braille, mas não é, gente. Comecem a olhar para a jurisprudência com amor. Vai ter um dia que vocês vão ler isso aqui e falar, nossa, que fácil. Alguém aí quer ler? Pode ler essa segunda emenda aí que fala de indenização contra a compra de carro? Essa daqui, eu acho que a gente vai... Já viu esse aqui, é do supermercado. Uma loja de supermercado... Carro forte. Ah, essa do carro forte vai ser melhor. Essa daqui de cima do carro, já falei para vocês. A outra ali, a terceira, que está no finalzinho da segunda página, que é assalto a carro forte. Como é que funciona? Alguém pode ler? Podemos ler, se ninguém for ler, pessoal. Ok. Pode ler. Alguém quer ler, gente?
Fique à vontade, aí o Felipe é proativo, mas todo mundo pode ler. Pode ler então, Felipe, vamos lá, vou explicar. Isso aqui do carro forte é interessante. Beleza. Ementa. Recurso especial. Assalto contra carro forte que transportava malotes de supermercado instalado dentro do shopping center. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 14 do CDC. Responsabilidade solidária de todos da cadeia de prestação de serviço. Consumidor bystander. Artigo 17 do CDC. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, referindo-se ao fornecedor de serviço em sentido amplo, estatui a responsabilidade objetiva deste na hipótese de defeito na prestação de serviço, atribuindo-lhe dever reparatório, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente do consumo, fato do serviço, do qual somente é possível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica, força maior ou caso fortuito externo. Segundo, nesse contexto consumerista, o campo da incidência da responsabilidade civil ampliou-se, pois passou a atingir não apenas o fornecedor diretamente ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de produção envolvida na atividade de risco prestada. Terceiro, ademais, a responsabilidade civil objetiva por acidente de consumo não alcança apenas o consumidor previsto no artigo 2º do Código do CDC, mas também e principalmente aqueles elencados no artigo 17 do mesmo diploma legal. Quarto, assim é também responsável o supermercado instalado dentro do shopping center em caso de assalto à transportadora de valores que retirava malote de dinheiro daquele estabelecimento pela lesão provocada ao consumidor bystander, ocasionada por... Professora, deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Pode falar. Oi? Pode falar. Esse consumidor bystander seria tipo... ou a pessoa passiva? Como que a gente classifica É consumidor por equiparação. Ah, entendi. É a mesma coisa, já. Você pode continuar lendo com essa análise, que daí eu ia voltar explicando. É consumidor por equiparação. Termina aí, que daí de volta aí. Aí fica mais fácil. Ocasionada por disparo de arma de fogo. Quinto, recurso especial a que se nega provimento 6.3.4. Responsabilidade civil. Vício de qualidade ou quantidade do produto. Solidariedade. STJ, terceira turma. Recurso especial. Isso. Relator, ministro Moura Ribeiro. Isso. Aí a data. A data. AC significa o quê? Antes de Cristo? Olha, o que aqui, olha, o que é o AC, mas eu sei que foi, eu acredito que é a assinatura. Agora, o que é AC, eu não sei o que é o AC. Mas normalmente eu vou descobrir, o nome é um jargão jurídico. Quando a gente assina, é uma data. Quando a gente publica, é o ali, DJE, publicação. Tem um nome isso aí no jargão no direito que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar para vocês. Beleza. Diário de Justiça Eletrônico, 13/5/2015, recurso especial 1505-263. Obrigado. Show. Vocês vão ver agora o que aconteceu aqui. Imagina só ali aquele Big Lar, lá em Cuiabá, que é um mercado chique, né? Aí tem como é que é o nome? Caixa eletrônica dentro do Big Lar. O pessoal como é que fala? Transportadora de dinheiro lá, o carro forte, né? Foi assaltado, ou seja, roubo, né? Deve ser violência, não importa se tem arma, enfim, dentro do supermercado. Aí, eles entraram na justiça para saber se a responsabilidade, ou seja, do dano causado ao banco, né? Que estava lá com o dinheiro, quem que era? Do consumidor? É só da empresa que transportava o dinheiro? Ou era do supermercado? Por quê? Porque não tem aquela excludente, que é a responsabilidade de terceiro. Se for para olhar dessa ótica, foi um furto por terceiro. Não foi vontade nem do carro forte e nem vontade do banco, do mercado ter esse furto. O que ia acontecer? Ia ter lesão ao consumidor, que somos nós, que depositamos o dinheiro, que por equiparação, de alguma forma, fomos lesados até o próprio banco. Aí, esse tipo de demanda, por isso que eu falo, às vezes a gente entende que é uma coisa, mas se vocês acham que dá para ir por um outro lado, entra com a ação. Vai até STJ, mas com responsabilidade. Foi interessante. Aqui o que eles entenderam que é solidário, a responsabilidade de todo mundo, então eu vou por partes. Recurso especial, então foi lá no STJ, um recurso para parar no STJ, a gente tinha 10 anos, mais ou menos. Eu agora,
4 anos de advocacia, meus recursos estão para o tribunal, para o TRF, TJ, etc e tal. O mais 4, eu acredito que vai estar no STJ e no STF. Demora bastante tempo. Assalto contra carro forte, que transportava malote do supermercado instalado dentro do shopping. Responsabilidade objetiva, artigo 14 do CDC é o fundamento. Responsabilidade solidária de todos na cadeia de prestação de serviço. Esse é o tema central da nossa matéria de hoje também. O que são todos na cadeia de prestação de serviço? Eu comprei um celular na Pernambucanas, um Samsung. Então, a Pernambucanas é responsável, a Samsung é responsável, etc. Entendem? Então, é isso que está falando aqui. Consumidor bystander, por equiparação. Mesmo que a gente não estivesse lá na hora, no evento, exemplo hipotético, mas era nosso dinheiro, você depositou o seu dinheiro lá em algum momento, então não sabe definir quais consumidores foram afetados, etc., por exemplo, mas por equiparação aplica-se o direito do consumidor nesse tipo de ação. Artigo 17 fala de equiparação. Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, refere-se ao fornecedor de serviços em sentido amplo. Estatui a responsabilidade objetiva na hipótese de defeito na prestação de serviço, atribuindo-lhe o dever reparatório, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, igual a gente viu na última aula. Força maior é o caso fortuito. Neste contexto consumerista, o campo de incidência de responsabilidade civil ampliou-se, pois passou a atingir não apenas o fornecedor diretamente, ligado ao evento danoso, mas toda a cadeia de produção envolvida. Por quê? Normalmente, esse tipo de situação, pelo que a gente estava entendendo, teria que ter excluído a responsabilidade, porque foi um caso fortuito, vocês entendem? Uma tempestade, uma avalanche, um furto, é um caso fortuito, um evento que a gente não está esperando. E a nossa lei do CDC e do Código Civil, ela é clara, caso fortuito, força maior, é excludente de responsabilidade. Estou morando aqui no apartamento e vem um furacão e derruba. Aqui não, Deus me livre. Caso fortuito ou força maior, a responsabilidade é, por exemplo, da empresa que eu comprei o apartamento? Não. Mas aqui a gente está vendo uma exceção pela jurisprudência. Olha que interessante. Ademais, na página 3, a responsabilidade civil objetiva por acidente de consumo não alcança apenas o consumidor previsto no artigo 2º, mas também aqueles elencados no artigo 17, ou seja, aqui é mais amplo. É como se fosse assim, o problema do furto não foi um problema só do João da Silva, foi de todo mundo que colocou o dinheiro naquele caixa. O banco que deixou à disposição, sei lá, 30 mil em dinheiro lá no caixa eletrônico, não sei de quem é esse dinheiro, pode ser meu, pode ser seu. Então, nós somos consumidores por equiparação que tivemos nossos direitos violados. Assim, é também responsável o supermercado instalado dentro do shopping center em caso de assalto à transportadora de valores que retirava malote sem dinheiro. Estabelecimento pela lesão provocada ao consumidor bystander, ocasionado por disparo de arma de fogo. Recurso especial que nega provimento. Vício na qualidade ou quantidade de produto, solidariedade. Ou seja, tentaram tirar da reta aqui o supermercado, deixar a responsabilidade de pagar o dinheiro, né, para o banco, que naquele caso foi um fornecedor, um consumidor, no caso, para nós, né, de forma equiparada, ficou solidário. Então, todo mundo ali é responsável, ou seja, todo mundo vai pagar um pouco da conta do dano causado com o assalto, o que foge um pouco do que está na nossa lei. É um entendimento jurisprudencial. Interessante, né? Vamos ler só mais um aqui, que esse aqui é engraçado. Aí eu já vou, por favor, para o recal. Alguma dúvida sobre isso aqui? Ficou claro, gente? Tranquilo, senhor. Alguém que tem algum apontamento? Fale agora ou cale-se para sempre. Não precisa calar-se para sempre. Brincadeira. Pois eu já acho que é sério, né? Tomando água com gás. Podia ser gin tônica, mas é água com gás. Então, vou para o outro, gente. Agora vai ver uma situação. Eu nem sabia que existe prótese peniana.
Eu não escolhi proposital, é no meu livro, tá? Que é o livro que eu amo, que é do... Ai, cadê o nome? Não sei, tá aqui do lado. O nome do livro que eu uso. Mas é engraçado essa jurisprudência, do Risato Nunes, que eu tirei. Um ser humaninho foi colocar uma prótese, resumindo, o Felipe já vai ler, quem quiser, no seu órgão lá, sexual, nem sabia que isso existia, e deu defeito. Igual quando coloca a prótese mamária, fica assim, deu defeito na utilização. Não foi aquilo que estava constando no, digamos, no manual de inscrição, né, na descrição daquele produto. Aí teve a troca. Aí ambas as próteses tiveram defeito. Aí a briga nessa jurisprudência é o quê? É a marca da prótese X com a empresa que ele comprou, resumidamente. Estão querendo tirar um do polo passivo. Essa é a maior briga entre fornecedor, tirar sempre da reta um ou outro. Então, lê lá para nós. Civil e consumidor, recurso especial, dano moral material. Ementa. Civil e consumidor. Recursos especiais, dano moral e material. Responsabilidade por vício do produto. Implante e retirada de 2 próteses penianas defeituosas e que se mostraram impróprias para o fim a que se destinavam. Preliminar de ofensa no artigo 535 do CPC. Inexistência, alegada ilegitimidade passiva para a causa. Não ocorrência, vício do produto. Responsabilidade solidária, artigo 18 do CDC. Incidência na súmula 7 do STJ. Fundamento autônomo não impugnado. Súmula número 283 do STF. Dano moral demonstrado. Revisão do montante da indenização, impossibilidade, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Não se demonstra excessivo ou irrisório. Incidência da súmula número 7 do STJ. Alegada ofensa ao artigo 538 do CPC. Incorrência, embargo de declaração intempestivo. Preclusão temporal das teses meritórias. Continuar, professor? Pode terminar tudo, eu vou explicar depois para vocês. É muito técnico isso aqui, eu preciso que vocês olhem com amor isso aqui. Eu vou explicar com calma cada parte, mas leia... Deixa eu ver aqui. Você leu até onde, Felipe? Deixa eu ir com calma, senão é muito grande isso aqui, não vai se perder. Deixa eu explicar por partes aqui. Seguinte, gente do céu, a casa de vocês está com um monte de bicho de luz, eles estão me comendo aqui. Uns bichinhos brancos. Eu, hein? Tomei banho hoje já, em 2 vezes. Vamos lá, gente. Isso aqui é o que é a tal da jurisprudência, e eu vou explicando aos poucos. Isso aqui é processo civil, mas é direito do consumidor que está aplicando, porque é mais legal. Melhor, ok? Dano moral e material foi pedido nesse processo, dano material e dano moral, ou seja, a devolução do dinheiro, das próteses ou da própria prótese, dano material, e dano moral pela má prestação de serviço. Responsabilidade por vício do produto, defeito. Implante e retirada das 2 próteses penianas defeituosas que se mostraram impróprias para o fim que destinavam. Preliminar de ofensa ao artigo 535 do CPC. Eu nem sei o que é esse aqui de cabeça, eu não lembro agora. 500 e... Deixa eu só ver aqui. E 35 do CPC. Não, Fazenda Pública, sobre a Fazenda Pública. Inexistência. Preliminar de ofensa à Fazenda Pública, não. Alegada ilegitimidade passiva por causa, não ocorrência. Vício do produto, responsabilidade solidária. Artigo 18 do CDC é o fundamento que fez, né, esse processo, ele entender a responsabilidade solidária, que é o quê? Responsabilidade por vício do produto e serviço. Eu estou lendo no Vadimeco o título. O artigo 18 fala que o fornecedor, os fornecedores, a cadeia de fornecedores, eles são responsáveis de forma solidária. Ponto. Incidência da súmula 7. Essa súmula 7, gente, é o seguinte. Quando a gente é desembargador lá do STJ de Brasília ou STF, se a gente devolver só matéria de fato, só discutir os fatos, sem aventar matéria de direito coerente, eles aplicam essa tal dessa súmula 7, o seu recurso não sobe para o STJ. Aí você tem que entrar com agravo regimental para destrancar o seu recurso que está travado. Por isso que lá em cima era agravo regimental. O que é isso? É o recurso que destrava
um recurso especial ou um recurso extraordinário que ele está travado, que eles falam a súmula 7, normalmente. Se eu for desembargador, também ia falar, súmula 7, você que lute e faça recurso aí, que eu já tenho muito processo aqui para julgar. Brincadeira, mas é isso que significa. Fundamento autônomo não impugnado. Súmula 283 do STF. Dano moral demonstrado, revisão do montante de indenização e impossibilidade, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O dano moral, gente, ele tem que ter o caráter punitivo e o caráter indenizatório. Tem que punir quem cometeu algum tipo de incongruência e tem que também ressarcir a vítima. E aqui os desembargadores lá do STJ, do STF, eles entenderam que está razoável e está proporcional, tá ok. Não se demonstra excessivo, muito grande, nem irrisório, nem pequeno. Incidência da súmula 7, alegada a ofensa ao artigo 538, na ocorrência, embargo de declaração intempestivo, preclusão temporal, teses meritórias. Vocês já tiveram a matéria de recurso ou não? Tiveram recurso? Quarto semestre ainda não. Não? Tá, então estou explicando o suficiente para vocês, não vou ficar entrando muito em mérito. O oitavo tá Mas, tendo. enfim. Hã? O oitavo tá tendo, sim. Ah, tá tendo, legal, ótimo. Então vai ficar um pouco mais claro. O quinto ainda não. O quinto ainda não? Ah, tá. Ok. Normalmente, gente, o prazo, só para vocês entenderem, resumidamente, muda um pouco quando é recurso dos tribunais superiores. Para entrar com recurso especial extraordinário, deu aconteceu, né, uma decisão do tribunal. Então, é do acórdão, né, do tribunal, que a gente vai entrar com recurso especial ou extraordinário normalmente. É 15 dias úteis para os dois recursos. O prazo de embargo de declaração não interrompe para interpor recurso quando trata-se de recurso aos tribunais superiores. Como assim, professora? Normalmente, a gente usa como manobra advogado. Eu tenho 50 prazos. Tem que fazer 50 recursos. Não tenho tempo, no embargo de declaração. Falo que alguma coisa é omissa, obscura, aí interrompe o prazo. Então, por exemplo, hoje é o dia 3º. Aí, quando o juiz ele analisar o meu recurso de embargo e tal, eu teria novamente 15 dias úteis dali para frente para entrar com o meu outro recurso, entende? Especial, extraordinário. Lá em cima, isso não acontece, o prazo continua correndo. Isso aí é uma coisa que, por isso que está intempestivo ali, está falando, inocorrência, embargo de declaração intempestivo. Então tem que tomar cuidado, ainda mais quando vocês forem crescendo na advocacia aos poucos, inclusive com recurso, tomar muito cuidado com prazos, porque dependendo da área muda, tipo, direito trabalhista tem nada a ver com direito civil, que é diferente do direito do juizado especial, é outro prazo. Só para vocês entenderem por quê, né? Mas não vou entrar fundo nesse artigo aqui, porque não é o foco. Você já leu ali alegado de cerceamento de defesa? Não, né? Você leu ali embaixo? Não? Não, eu li só até Meritório. preclusão temporal das meritórias. Beleza, então lê ali, alegado de cerceamento de defesa, lê mais esse aí, por favor. Alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências desnecessárias. Livre convencimento motivado, inversão, impossibilidade, incidência da súmula 7, STJ, ofensa ao artigo 535 do CPC, inocorrências, artigo 128 e 458 do CPC, ausência de pré-questionamento, ilegitimidade passiva, não configuração, dano moral, montante fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, recursos especiais não providos. Primeiro, não há ofensa ao artigo 535 do CPC quando os embargos de declaração são rejeitados pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, e o tribunal acolhe a controvérsia de forma completa e fundamentada, embora de forma desfavorável à pretensão da recorrente. Segundo, tendo o acordão recorrido concluído pela incidência da forma desfavorável à pretensão da recorrente. Voltei aqui. Responsabilidade solidária prevista no artigo 18 do CDC, porque a recorrente Syncrofilm atuou na condição de importadora da segunda prótese fornecida em substituição da primeira. Não é possível no recurso especial
revisar tal entendimento sem afrontar diretamente o disposto na súmula 7 da STJ. Beleza. Vamos lá, vou resumir aqui, gente, para vocês entenderem. O que está falando aqui é que é um aprendizado esses julgados, né? Alegado cerceamento de defesa, eles alegaram que eles não tiveram a possibilidade de se defender, porque foi negada uma diligência necessária lá pelo juiz de primeiro grau. Início. Livre convencimento motivado, inversão, impossibilidade, incidência da súmula 7. Ou seja, o juiz, se ele achar que não precisa de alguma diligência, o que é diligência? Fazer uma perícia, alguma coisa assim, ele pode, ele tem autorização, ele tem um livre convencimento como magistrado de indeferir. A gente alega cerceamento de defesa, e aqui o tribunal concordou que não precisava. Ausência de pré-questionamento, o que é isso? É uma obrigatoriedade quando vai entrar com recurso, gente, especial extraordinário. Se não pré-questionar, o que é isso? É só colocar um tópicozinho assim. Quais são as matérias de direito, lei federal que a gente usou na petição inicial? Artigo 14 do CDC, artigo 2º, artigo 5º da Constituição, artigo 186 do Código Civil, é isso que é pré-questionamento. Se não fazer isso, automaticamente o recurso nem vai subir. Ele alegou ilegitimidade passiva e eles entenderam que não configurou. Dano moral, eles acharam que está ok, né? Está ok, está tudo certo o valor. Concluída a incidência da responsabilidade solidária, porque a recorrente atuou em condição de incorporadora. E aí, resumindo, eles falam que é a responsabilidade solidária, tanto da marca, que é a Cicrofilme, quanto a empresa que vendeu, né, a prótese para o rapazinho lá. Leia a próxima, deixa eu ver o 4, lei ciente fundamental atômico para manter a conclusão, defeito na segunda próxima, fato jurídico, tá. Ali no outro, porque senão vai ficar cansativo para vocês, a existência de fundamento autônomo, inatacado e apto para manter a conclusão do arresto impugnado, qual seja, de que o defeito da segunda prótese também englobava o fato jurídico indenizatório. Ou seja, ele recebeu as duas próteses, as duas tiveram problema, e a briga desse trem inteiro é que um estava empurrando a responsabilidade para o outro. E, por fim, foi batido o martelo o quê? Que é solidário. Lá embaixo, ó, no item 10, não configura cerceamento de defesa em deferimento de prova quando o magistrado entende o instruído feito, motiva sua decisão com elemento suficiente, prevalência do princípio da livre apreciação da prova e convencimento do magistrado, que confere ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução, bem como indeferir aquelas que eles considerarem inúteis, precedentes, recurso especial não provido. Resumido, a empresa não conseguiu tirar a outra do polo passivo, as duas foram responsáveis de forma solidária em ressarcir lá o consumidor. Engraçado, né? Não vai ficar muito longe para você. Eu vou falar um pouquinho do recal aqui, eu vou compartilhar para vocês o que é aqui, tomara que não trave a minha tela. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou agora, diga. Mas eu vou compartilhar aqui. O que é, vocês vão ver agora, só um pouquinho, gente, não vou aparecer, vai aparecer o que é o tal do recal. Aí, na hora que aparecer para vocês, vocês me falam. Alguém dá um chorar aí quando aparecer? Apareceu. Apareceu? Então, boa noite a todos. Isso é um recal. Você coloca o seu número do seu documento lá no site do Detran, tem esse carimbo, como se fosse um cheque devolvido, escrito recal. Ou seja, esse veículo aqui do meu cliente, a placa, o Renavan, tem todas as informações, ele tem esse gravame no documento dele como recal. Se a gente tivesse impresso o documento lá no Detran, ia ter essa informação. O que isso implica? Pode rodar do mesmo jeito, só que provavelmente ele deixou de consertar o veículo dele dentro do tempo estipulado pela concessionária. Existe uma notificação, a gente vai ver aqui agora. Então, se ele eventualmente vier morrer, porque um airbag não funcionou e teve o aviso de recal, a responsabilidade é inteiramente dele. Então, vamos ver agora mais o que significa. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho a compartilhar. Espera aí, vou aparecer. Professor, Mosquito. Oi.
Uma pergunta, isso, na verdade, esse recal aí seria um conserto de um problema de fábrica que o veículo teve, por exemplo. É isso? Exato, Edson. E aí no prazo estipulado, esse prazo estipulado fica no documento do veículo. Não, a gente vai ver aqui agora. Normalmente a empresa dá. A gente vai ver aqui agora, se você prestar atenção, como é que vai funcionar o passo a passo desse aviso. Mas tem um tempo. Mas a empresa vai arrumar depois também. Mas se a pessoa não arrumar dentro do tempo que a empresa falou, ou a Ford, por exemplo, disse, sei lá, 1 ano para arrumar, mesmo depois de notificada e vier acontecer um problema, complicado depois, sabe? Se acontecer uma explosão, exemplo, que é problema de fábrica mesmo, é um defeito que gera problema para a sua segurança como consumidor. É mais barato para a empresa trocar, sei lá, essa peça, essa situação do veículo, do que depois ter que pagar um pensionamento para a família para a vida toda, entende? Por isso que eles fazem o recall. Não porque eles são legais, é porque é mais barato. Deixa eu... Já que você está com o material aí, eu trouxe um resuminho, então a gente vai continuar aqui, eu acredito que vai ficar mais claro sobre essa situação para você, tá bom? Se quiser ajudar aí na leitura de recal, vai ajudar você a entender mais, senão pode continuar o Felipe. Quer ajudar aí, Edson? Tá com material? Eu estou sem o material aqui, eu estou sem condição, só estou no PC, porque eu estou no serviço, estava no serviço. Ah, tá, ok. Alguém pode continuar ali, então, alguém, ou Felipe mesmo, recal. Beleza. Recal. Quando o proprietário recebe uma carta com aviso de recal, quer dizer que algo no veículo está com problemas. Geralmente um defeito de fábrica, que pode colocar a vida dos outros ocupantes do veículo, foi detectado, não ficou especificado, que foi detectado pela montadora e precisa ser reparado imediatamente. O reparo é totalmente gratuito e garantido por lei. O proprietário só precisará levar o veículo até a concessionária mais próxima para efetuar o conserto. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, indicam que no ano de 2019 foram chamados 58 recalls de automóveis, que envolveram 1.125.627 unidades. Então, só um pouquinho, vamos por partes. Então, o proprietário ele recebe uma carta com aviso de recal, quer dizer que algo no veículo está com problemas. Não importa, só para você saber. E esse defeito ele é de fábrica e pode comprometer a segurança dos ocupantes do veículo. E é totalmente gratuito o conserto, certo? E é isso que a gente está vendo até aqui. E é bastante, gente. 1 milhão de veículos em 2019 é carro para caramba, do meu ponto de vista, com defeito. Então, aviso de recal, continua ali para nós. Como é que funciona o aviso do recal? Aviso de recal. O aviso de recal pode acontecer de diversas formas. Sistema de Notificação Eletrônica, CNE. O proprietário que aderiu ao aplicativo SNE poderá receber as notificações na central de avisos desta solução. E-mail, através do portal gov.br. O proprietário que aderiu ao portal de serviços do Denatran poderá receber as notificações no e-mail cadastrado no gov.br. Carteira Digital de Trânsito, CDT. O proprietário que aderiu à CDT poderá receber as notificações na central de mensagens do aplicativo. E carta simples, registrada e AR digitalizada. Os proprietários de veículos poderão receber correspondência oficial do governo sobre o aviso de recal. A empresa responsável pelo recal poderá realizar o aviso por meio de carta simples e ainda comandar o envio de notificações adicionadas, sejam eletrônicas, seja por correspondência, optando por carta simples, carta registrada ou carta com aviso de recebimento digitalizado. Além disso, os chamamentos também são realizados por meio de avisos na TV e no rádio. Acho que faltou uma opção aqui, mas também estão avisando por SMS. Tem várias situações. É que você quer carta simples, registrada, obrigada. Vamos parar aqui, só para explicar. Então, existem várias formas, o Ed ali que me perguntou, e todo mundo que estiver interessado, de ser informado, né? Inclusive, na hora que a gente tira o nosso documento. Digamos que a pessoa não assiste TV que nem eu, né? Mora na fazenda, não tem endereço fixo para receber uma carta. O que é uma carta R? Qualquer um pode receber e assinar, né? A RMP, mãos próprias, só a Franciele pode assinar. Então, são formas de notificação mais simples. Hoje em dia, está aceitando SMS, na Justiça aceita até citação por WhatsApp, gente. Esses dias eu consegui um mandado, nem lembro o que é, daí o oficial de Justiça mandou. O senhor é João da Silva?
Sim, aqui é oficial de justiça, não sei o que lá, o senhor está sendo citado do processo tal, gostaria que o senhor escrevesse seu nome completo e CPF. Serve como citação agora. Intimação, olha só. Eu achei interessante essa tecnologia a nosso favor. Então, existem várias formas de comunicar. Uma delas é o carro, né? Se você não vê o seu documento do carro, vai ter aquele carimbo de recalque caso você não vê. Né? Uma hora vai ver. Uma hora vai ver. Se não assiste TV, não presta atenção, está com o dele desatualizado, por exemplo, uma hora vai ver. Informações das notificações. Continua ali, por favor. Informações das notificações. O que o proprietário encontra nos chamados de recall são indicações do defeito e do risco do não reparo, assim como informações a respeito do canal de atendimento, telefone e site da empresa responsável pelo recall, para que o proprietário do veículo possa identificar a concessionária mais próxima para a realização do serviço. Ok. Então, o proprietário encontra-se nos chamados de recall são indicações de defeito e risco do não reparo. Então, as informações, o que tem no documento que normalmente a gente recebe, consumidor, recebe quando tem algum recall. Qual é o problema que tem no veículo? Simples, né? Meio óbvio, mas vamos esclarecer de uma forma mais transparente. Tem um lugar que você pode ir, o site, o telefone, o lugar mais perto, tipo, se você tem né, HB20, você vai lá para Rondonópolis, que é o mais exemplo hipotético, assim por diante, para fazer o tal do recal, etc e tal. É para você entender qual é o problema e aonde você vai mais perto da sua casa, da sua região, para poder resolver esse problema. O que acontece com o proprietário se ele não atender o recal? Pode continuar, Felipe. Deixa eu achar aqui. É quarto aí, tio. Em primeiro lugar, o proprietário tem que levar em conta a segurança. Ao ser atingido pelo recall, o chamado deve ser atendido imediatamente. Se não for, todos os passageiros poderão estar em risco. Caso o proprietário não atenda a convocação do recall, no prazo de 1 ano, receberá um aviso que ficará inscrito no documento do carro, o certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. Após o proprietário informar que atendeu a convocação, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo sem anotação. Ok. CRLV, dá uma olhadinha depois no documento da moto de vocês, ou do carro, se ninguém olhou. É a sigla de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. Quando vocês pagam os impostos, no começo que eu pagava os impostos, eu nem sabia. IPVA, licenciamento, que diacho é isso? É esse trem aí. Em primeiro lugar, o proprietário tem que levar em conta a segurança. Ao ser atingido pelo recal, os chamados devem ser atendidos. Se não for, todos os passageiros podem estar em risco. Caso o proprietário não atenda a convocação do recal no prazo, receberá um aviso, que é a notificação, e ficará inscrito no documento do carro, aquele carimbo que eu mostrei para vocês. Após o proprietário informar que atendeu a convocação, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo sem anotação. Então, se eventualmente o senhor tiver um veículo aí que tem esse recal, deixar passar o prazo, vai acontecer o carimbinho. O problema maior que pode acontecer, obviamente, é a segurança e ter que discutir depois, né, judicialmente, que mesmo notificado, ciente, não foi resolver a situação, mesmo que gratuitamente, por preguiça. Ok? Então é isso. Aí, para resolver, tem que resolver, comprovar o Detran lá que você resolveu o recal, e aí ele tira do seu documento aquele carimbo amarelo, vermelhinho, xaropeado lá. E aí a gente já viu esse prazo para exercício do direito de reclamar. Ficou mais claro aí, Edson, que você perguntou um pouco mais? Tranquilo, tranquilo. Certo. Alguma dúvida? Era isso aqui que eu queria para encerrar com vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Semana que vem é a prova, vou pedir lá no AVA de vocês, vão mandar para os líderes. Na próxima aula, quem quiser vir, né, obviamente, serão bem recepcionados e vou trazer coisas bem interessantes. Eu sei que quem está aqui na sexta-feira à noite é porque quer aprender, então vou fazer uma situação bem diferente aí. Eu vou pedir para os líderes colocar o nominho lá naquele
Voltou, gente. Calma aí. Caiu a ligação, gente. Pois foi mal. Não sei o que aconteceu aqui. Ficou branco tudo. Tá, quem tá aqui, eu vou parar de gravar a aula. Qualquer coisa, estamos à disposição. Espero aí